Nestes últimos meses, esta nação mudou. O terror jogou sua maldade nos nossos lares e corações de forma inacreditável. Nós, do programa Está Escrito, temos orado sem cessar para que Deus traga conforto e cura aos milhares de lares e famílias feridas em todo o mundo. Vamos orar pela paz, por paciência e por perdão nas semanas e meses por vir. O presidente e seus ministros precisam de sabedoria divina ao reagirem a esses terríveis crimes contra pessoas inocentes. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia, indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito, transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Mark Finley. Hoje, o terror que veio do céu. Foram cenas que nenhum de nós jamais esquecerá. Imagens indeléveis passadas das telas aos nossos olhos atônitos. Um avião comercial cheio de passageiros choca-se com a torre do World Trade Center. E então, enquanto a fumaça e o fogo subiam, outro avião se choca frontalmente na segunda torre. E enquanto tentamos nos recuperar do choque, ainda outro avião mergulha direto no Pentágono, seguido por um quarto avião comercial que cai na Pensilvânia. De repente, o terror chega às casas de forma inacreditável. De repente, o distrito comercial da cidade de Nova York está se despedaçando, um prédio após o outro. E de repente, centenas de pessoas, centenas de vidas humanas inocentes foram extintas na tragédia. O que fazer com esta tragédia? O que fazer com o ódio que motivou tais atos de destruição? E como podemos nos erguer de novo? Bem, eu acho um ato indescritível. E eu me sinto chocada ao ver tal destruição. Primeiro, descrença. Total descrença, horror e o medo. Isto é loucura. Quer dizer, eu vindo pela ponte pude ver tudo aquilo. Foi uma visão horrível. Como se fosse... Uau, honestamente eu não entendo nada. Eu senti uma onda de raiva por algumas horas e então eu fui tomado por um sentimento de perda. Por acaso estava assistindo televisão quando o primeiro avião se chocou com o World Trade Center e apenas pensei, é um pesadelo. Foi surreal, como se fosse um filme, mas era real e foi difícil esquecer o que tinha acontecido. Eu estava chocado e aterrorizado pela notícia. Era como se eu tivesse acordado de um sonho ruim. Achei que ia voltar a dormir, então tudo ia acabar. Eu me vi chorando por pessoas que, pessoalmente, eu nunca tinha visto. E foi muito chocante. Quase 200 pessoas morreram aqui no Pentágono em seus escritórios na manhã de terça-feira, 11 de setembro de 2001. Mais de 5.000 pessoas estão desaparecidas e dadas como mortas na área do World Trade Center, que foi chamada pela mídia de terreno morto. Aquela terça cinzenta foi um dia da qual nos lembraremos por muito, muito tempo. Estamos ainda imaginando seu impacto na história da América, seu impacto na forma do mundo lidar com o terrorismo. Mas uma coisa nós sabemos agora é quão chocante e perturbador este fato foi para a nossa vida pessoal. Quantas perdas, quantas mortes. Pessoas que tinham acabado de chegar ao trabalho no World Trade Center, por exemplo. Secretárias, gerentes, porteiros e seguranças. Pessoas que não tinham absolutamente nada a ver
com a política externa americana. Eles apenas foram vítimas do ódio. Se tornaram objetos de uma filosofia política terrível que requer o sacrifício de milhares de vidas inocentes. É algo difícil de entender. É algo difícil de fazer sentido. Como vamos viver em dias onde o terror cai do céu? Como responder a uma tragédia que é grande demais para esquecer? Como disse o prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, o número de vítimas é grande demais para suportarmos. Sabe, o que estamos sentindo agora parece com o que encontramos no Velho Testamento. Algo que o profeta Jeremias escreveu. Ele viveu numa época onde a nação de Israel estava sendo atacada por um inimigo forte e poderoso, o Império da Babilônia. Seus compatriotas estavam sofrendo. Ouça o que ele disse em Jeremias, capítulo 8, e versos 21 ao capítulo 9, e verso 1. Eu estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Estou de luto. O espanto se apoderou de mim. Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Porque, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Provera a Deus a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então eu choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Como os desta nação agora, Jeremias está chorando em angústia e ele não encontra consolo fácil. Ele escreveu um livro inteiro, Lamentações, sobre a devastação de sua querida cidade, Jerusalém. Jeremias, o profeta, estava atormentado por perguntas sem respostas. Ele estava tentando se segurar em sua fé, mas era difícil. Aqui está Jeremias, no capítulo 12 do livro de Jeremias, e verso 1. Justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos. Por que prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente? Jeremias estava olhando o que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, tinha feito à terra de Israel. E ele perguntava, onde estás, Senhor? Por que o ímpio prevalece? Isto é o que muitas pessoas, olhando a tragédia em Washington e Nova York, estão se perguntando. Esta é a pergunta que não quer calar. Eu acho que Deus está onde sempre esteve, nos permitindo fazer decisões. E às vezes ele ri das decisões que fazemos, mas às vezes acho que chora. Ele é sabedoria, ele é misericordioso. E embora não pareça por ser difícil, as pessoas precisam entender isso. Eu não sei, eu não sou muito religioso, mas as coisas acontecem com uma razão. Eu só não sei qual é ainda. Gostaria de achar que ele está com as vítimas e suas famílias e está com todos nós neste nosso grande país. Onde está Deus no meio de tal calamidade? Onde podemos vê-lo? Há um lugar onde podemos vê-lo. Nesta colina, olhando o desastre no Pentágono. Nós o vemos nos gestos de amor dos incansáveis voluntários. Nós o vemos nas mensagens estampadas nas camisetas, em um marinheiro americano para seu amigo. Para meu amigo, Capitão Bob Dolan, da Marinha. Nós cuidaremos de Liz e das crianças. Aqui está o amor que nos leva ao real sentido da vida. Mas permita-me parar um instante para lhe dizer onde não vemos Deus. Deus não é visto nas ações desses terroristas. Deus não tem nada a ver com tais fatos. Mesmo que pessoas em seu nome joguem um avião em cima de um prédio, mesmo que pessoas achem que vão para um paraíso logo após seus ataques suicidas. Eis o motivo de sabermos. Por favor, leiam em 1 João, capítulo 2, e versos 9 e 10. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Um pouco depois, João escreve em 1 João capítulo 4, versos 7 e 8. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor.
Esta é a questão, queridos. Se você não ama, você não conhece a Deus. Deus não estará trabalhando em você. Fanáticos que planejam ataques terroristas centram suas vidas no ódio, em um inimigo. Eles costumam culpar algum grupo político ou religioso por todos os problemas do mundo. Mas não importa o que eles dizem, você nunca verá a Deus em meio ao ódio. Não estará lá. Onde você vê Deus em tal tragédia? Eu vou dizer onde. Você vê Deus nas pessoas que pacientemente ajudaram os colegas machucados a descerem 80 andares, mesmo quando as torres do World Trade Center estavam em chamas e balançando. Você vê Deus nos grupos de bombeiros e policiais que correram em direção ao perigo para salvar vidas e então morreram soterrados quando os prédios caíram. Você vê Deus no capelão dos bombeiros, que ficou ao lado de uma pessoa morrendo, orando quando entulhos caíram matando os dois. Você vê Deus nos grupos de resgate que trabalham noite e dia em terrível perigo, correndo contra o tempo, esperando salvar alguém enterrado vivo. Você vê Deus em todos que correram para doar o seu sangue ou fazer doações ou se dispor a ajudar. Você vê Deus em invisíveis e inumeráveis atos de bondade e solidariedade, que se espalhou por toda a América após aquela terrível terça-feira. É aí que vemos Deus, porque Deus é amor. Nisto podemos crer no final de tal tragédia. E sabe o que mais? Foi para o amor que as pessoas correram naqueles momentos de crise. Passageiros que sabiam que seu avião tinha sido sequestrado e conseguiram enviar alguma mensagem pelos celulares ligando para o marido ou esposa para dizer: "Eu te amo". Isto é o que conta. Quem pode esquecer a mensagem que aquela jovem esposa na torre do World Trade Center deixou para o seu marido na secretária eletrônica? Sua voz tremia de medo. Ela sabia que algo terrível tinha acontecido. A fumaça tomava conta do escritório. O fogo tapou todo o caminho. Mas ela queria que seu marido soubesse de uma coisa. "Te amo para sempre", foram suas últimas palavras. A vida pode ser terrivelmente frágil, não é? Aquelas pessoas que se dirigiram ao Pentágono para trabalhar naquela manhã não tinham ideia do que as estava esperando. As pessoas que subiram o elevador das torres do World Trade Center não podiam imaginar o que viria. A maioria dos nossos dias passam sem novidades. Nos acostumamos com a rotina. Mas após tragédias terríveis como estas, nós somos lembrados que nada nesse mundo é garantido, nem mesmo o amanhã. Somos lembrados que qualquer momento pode se tornar a linha divisória entre o tempo e a eternidade. O profeta Isaías capta esse senso de imortalidade naquelas famosas palavras do capítulo 40, versos 6 e 7. "Toda a carne é erva, toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores." Às vezes somos apanhados e presos na parte escura da vida e não conseguimos olhar além do que sentimos, do que tocamos e do que podemos entender no momento. Mas minha fé me diz que há uma parte de mim que é superior a tudo isso, que há mais, muito mais do que meus olhos podem ver no momento ao olhar para o Pentágono. A morte está bem ali na esquina, num piscar de olhos. É trágico quando soldados morrem em batalhas, mas o choque é maior quando a morte chega sem esperar, bem no nosso lar. Milhares de vidas preciosas perdidas em uma manhã, extinguidas. Eram flores desabrochando. Eram pessoas com trabalhos e famílias e esperanças e memórias. Elas representavam todas as diferentes cores e nuances de personalidades. E, de repente, todas as cores se vão. Seus queridos são deixados com braços dolorosos e vazios. Toda a carne é como grama, e as flores do campo são mortais. Somos fracos. Somos vulneráveis. Mas há uma coisa na qual podemos nos firmar que é eterna. Mesmo em meio ao fogo, à fumaça e entulho, podemos saber que ela dura para sempre. Ouça a maravilhosa afirmação de fé do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 8, verso 38 e 39.
Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. As pessoas só têm a fé para se agarrar. Ela te ajuda a superar as coisas. A fé te ajuda. A fé é a argamassa que nos mantém juntos, que nos faz continuar. É o que mantém as famílias juntas. É o que mantém a nação unida. Minha fé é a única coisa que me sustenta em meio a isso. Eu sei que Deus vive, e sei que Ele nos ama, e sei que tem um plano para nós. Nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. É uma bendita segurança que nós temos. Coisas terríveis podem acontecer, calamidades podem vir, mas em meio a isso, o amor de Deus persiste. O amor de Deus persiste mesmo quando não podemos vê-lo. O amor de Deus persiste mesmo quando estamos zangados e angustiados. O amor de Deus persiste mesmo se nos rebelamos contra Ele. O amor de Deus persiste mesmo quando a morte vem. É nisto que devemos nos segurar em momentos de intensa dor e tragédia. Podemos não ter as respostas. Podemos não ver além das presentes aflições e dores, mas sabemos que absolutamente nada pode mudar o amor de Deus por nós. Está sempre conosco, é para sempre, e ainda estará conosco quando o fogo chegar e a fumaça cegar. Sabe, quando olhamos para o amor de Deus, começamos a ver um outro lado. Com o tempo, as coisas começam a clarear. Com o tempo, ganhamos a habilidade de superar a tragédia. Aprendemos até a crescer com ela. É esta fé restauradora, esta poderosa fé, esta abençoada fé que a gente compara e vê o mal bem ali, no Pentágono. E então viramos de lado e vemos a bondade, vemos a vontade de Deus. Nós vemos as pessoas deste país se unindo através da fé, da oração e de seus laços. São os dois extremos, e aqui estamos nós, no meio dos dois. Devemos reconhecer que fazemos parte de uma grande batalha. Temos que conscientemente resistir ao inimigo da humanidade. Ouça o apóstolo Pedro admoestando em 1 Pedro, capítulo 5, e versos 7 e 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Há um leão rugindo aí fora. Ele causa sofrimento. Ele causa devastação. Temos que cuidar para não sermos apanhados por ele. Não sermos apanhados por suas decepções. Precisamos nos agarrar ao nosso Deus, amigos. Ele é o nosso porto seguro. Devemos nos agarrar à palavra de Deus. Como disse o profeta Isaías, muito apropriadamente, séculos atrás. Seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Isaías 40, verso 8. Precisamos nos agarrar ao amor de Deus. Não podemos nos entregar ao ódio ou à vingança. Precisamos nos apegar à justiça de Deus. Não podemos nos tornar como aqueles que destruíram vidas inocentes porque pensam estarem certos. Só por isto, uma guerra foi declarada a nós. É uma guerra que começou no céu, uma guerra que desafia o governo de Deus baseado no amor. E precisamos nos levantar e sermos contados. Precisamos estar preparados para ir para a batalha. Mas há boas novas. E, de fato, é a melhor notícia. Podemos saber como esta batalha irá terminar. Podemos saber o seu fim. Podemos saber quem ganhará esta guerra. É o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é que sempre nos mostra o amor de Deus em todas as horas, nas calamidades e alegrias. Nada nesse mundo pode nos separar do seu amor. E Ele está vindo para esta terra ganhar a batalha final. Não mais como Cordeiro de Deus. Está vindo como um grande guerreiro. Está vindo resgatar. As forças do ódio e da maldade se unem para um último ato de rebelião. Um último ato de violência. Mas serão vencidas pelo poderoso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Serão destruídas no fulgor de sua glória. E depois disso, todo joelho se dobrará ante aquele que tem o poder de resgatar a humanidade com o seu próprio sangue.
Assim terminará a batalha. É assim que a guerra chega ao fim. Você pode confiar nisso. É Deus que terá a última palavra. Deus consertará o errado. Deus responderá todas as nossas perguntas. Deus acabará, afinal, com o pecado e sofrimento de uma vez por todas. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21, 4 e 5. Eu acho que nos ajuda a pensar que temos um mundo melhor à nossa frente. Nós podemos confiar em Deus e saber que há uma vida melhor depois disso. Nós temos nossas provações e problemas aqui, mas um dia não teremos mais. No final, Deus tem nos prometido, através da história do mundo, que não nos deixará sem conforto e que Ele estará conosco em nossas provações e que o mal não vencerá, que Ele destruirá o mal, e eu tenho fé nisso e acredito que se colocarmos nossa fé em Deus, Ele não irá nos desapontar. Deus enxugará toda a lágrima. Isto é algo em que podemos confiar. É uma segurança na qual podemos nos agarrar. Será seu amor que vencerá no final. Será seu amor que ficará quando tudo desaparecer. É aí que quero estar hoje. É aí que quero estar quando a terra tremer e a fumaça sufocar. Quero estar do lado de Deus e de seu amor, e não importa, amigo. Nesses tempos de calamidade, é este amor que nos dá esperança. Isto é o que Deus faz. Isto é o que o amor de Deus faz. Nos dá esperança. Quando olhamos as ruínas de prédios que terroristas destruíram, podemos saber que as pessoas se unirão, elas ficarão juntas, elas gastarão suas energias para construírem algo novo, algo melhor, algo mais forte. E podemos saber que Deus trabalhará da mesma forma em nossa vida pessoal. Podemos estar esmagados pela dor, podemos estar derrubados pelo desespero, mas Deus pode nos levantar. Ele tem planos para nós, Ele tem planos para o futuro, mesmo que não possamos ver. Ele tem planos de construir coisas boas em nossas vidas. Você pode crer nisso. Você pode crer nisso porque Deus é amor. Você pode crer nisso porque o amor de Deus dura para sempre. Em tempos como esses, todos nós precisamos da ajuda que Deus pode dar para vivermos cada dia. Eu o convido a descansar no amor de Jesus hoje. Eu o convido a colocar todos os fardos nos ombros de Jesus, o fardo da tristeza, o fardo da dor, o fardo do desapontamento, o fardo dos problemas. Apenas coloque esses fardos agora mesmo aos pés de Jesus. Você não pode carregar o peso da dor sozinho, porque a dor, a raiva e ressentimentos finalmente irão te sufocar. Mas Deus pode carregá-los por você. Ele pode levar a dor, a raiva e os problemas. Seu amor é grande, é profundo, é largo e alto o bastante. Seu amor lhe ajudará em meio às batalhas, em meio às guerras, até o dia que ele virá nas nuvens em glória. Vem, Senhor, vem usar o meu fervor. Vem viver no meu labor, vem morar no meu viver. Vem, Senhor, para que eu possa ajudar meu irmão a encontrar o caminho para ti. Oh, vem, Senhor. Vem, Senhor. Eu sem ti não sou ninguém, mas eu quero ser alguém para o meu irmão. Vem,
humildade. Vem, Senhor, vem buscar os teus fiéis, pois não quero aqui ficar. Eu anelo outro lugar, mas enquanto tu não vens, vou seguindo a trabalhar. Entretanto, eu te imploro, vem, Senhor, vem, Senhor. Ora, vem, Senhor Jesus. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. Não importa a dor que esteja passando. Não importa a tristeza nem as razões de todas elas. Não importam os problemas. Você gostaria agora de curvar a sua cabeça e pedir a Deus que venha e lhe dê a sua paz? Por que não fazer isso agora enquanto oramos? Querido Pai, obrigado por entender nossa angústia, por ouvir todas as nossas questões e problemas. Obrigado por levar todas as nossas dores e perdas em seus ombros, na cruz. Obrigado por nos amar, mesmo que não mereçamos. Obrigado por nos amar mesmo quando homens maus fazem coisas terríveis a Ti. Aceitamos Seus planos para nós. Colocamos nossa confiança no futuro, para onde sabemos Tu irás nos levar. E descansamos em Teu infinito amor. Em nome de Jesus. Amém. Por 2 anos, o apóstolo Paulo esteve preso em Cesareia. Nunca mais voltou para casa. Nunca mais desfrutou a companhia de seus amigos e parentes. Estava preso numa cela úmida e escura. Mesmo assim, ele nunca perdeu a alegria e a esperança. Como isso foi possível em meio a tanto sofrimento? Não perca o programa Está Escrito da próxima semana com o tema Ele conservou viva a esperança.